de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis, capítulo 20. E hoje vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 3, que nos diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros que haviam com ele, e subiu e cercou Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Versículo 4. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Meus queridos, chegamos a esse capítulo 20 e aqui nós vemos como que é o comportamento de um homem que não tem crédito nem intimidade com Deus. Por quê? Nós vemos que Acabe, aquele homem ímpio que não servia a Deus, quando é ameaçado por um rei que vem afrontar o povo de Israel, a Bíblia diz aqui que ele simplesmente se entrega. Ou seja, aquele rei diz que vai tomar os seus bens, que vai tomar as suas mulheres. Ele diz: sim, nós somos teus, porque ele não tinha onde buscar recurso por causa da sua vida de impiedade, ou seja, ele vivia como um inimigo de Deus e agora ele não podia buscar ajuda no Senhor. Mas o que eu acho interessante, e é o que nós devemos refletir aqui nesse capítulo 20, é que apesar da impiedade de Acabe, Deus lhe envia socorro com o propósito de mostrar a ele que Deus era o Deus de Israel, daquele povo, que Deus ele tinha o poder e a capacidade de livrá-los daquela situação. Então a Bíblia diz que Deus envia a ele um profeta, e este profeta diz que ainda que o povo de Israel fosse pequeno comparado com aquele exército, vejamos que o exército de Ben-Hadad contava com pelo menos 32 reis, ou seja, eram várias nações que se juntaram para pelejar contra o povo de Israel. E o Senhor diz para Acabe, através do profeta, que ele iria, apesar de serem poucos os de Israel, eles iriam vencer esse grande exército, porque Deus queria mostrar a Acabe e àquele povo que estava vivendo de maneira ímpia que ele era Deus sobre as suas vidas, que ele era maior do que as influências, do que os inimigos que estavam lhes afrontando. E a Bíblia nos diz que então eles vão para o monte e começa a batalha, e o povo de Israel vence o exército da Síria e esse foge da sua presença. No mesmo instante que esse povo foge, o profeta volta a Acabe e diz: olha, esse povo está dizendo que que o povo de Israel venceu porque o Deus de Israel é Deus de monte, mas daqui a um ano eles vão voltar novamente com um exército semelhante a este que vieram, e você deve estar preparado porque a peleja vai ser no vale, em um lugar plano. E então, porque eles acreditam que o Deus de Israel é um Deus somente de montes, e então você vai pelejar novamente. E
E a Bíblia diz que novamente, depois de um ano, o rei da Síria sobe novamente com uma tropa semelhante àquela primeira para pelejar contra o povo de Israel. E como agora eles não estavam mais afrontando ao povo de Israel, mas o Deus que representava Israel, pois eles disseram que os deuses de Israel eram deuses de monte e não de vale, Deus agora vai pelejar mais uma vez e dar vitória para o povo de Israel também nos vales. E a Bíblia diz que quando eles vencem aquela batalha nos vales e o rei da Síria foge, ele entra na cidade e a ordem, a intenção de Deus era de destruí-lo completamente porque ele o havia afrontado. E a Bíblia diz que Acabe faz uma aliança com ele. Acabe faz uma aliança com um rei que Deus havia determinado que deveria ser destruído por causa da afronta que tinha feito contra o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus envia um outro profeta para dizer para Acabe que, como ele havia poupado a vida daquele rei que era para ser destruído, agora a sua vida seria levada no lugar daquele rei, e o povo de Israel, ou seja, o seu exército, o seu povo que ele governava, seria entregue por causa daquela ação de benignidade, de bondade contra a vontade de Deus. Então, meus queridos, o que nós temos que aprender aqui nesta reflexão de hoje são 3 coisas. Primeiro, nós precisamos sempre ter créditos com o Senhor. Nós precisamos sempre ter uma vida de comunhão com Deus para que, quando o inimigo nos afrontar, nós não venhamos nos entregar. Acabe, quando o inimigo o afrontou, e disse: sim, tudo bem, faremos conforme a tua palavra, mas você tem que estar atento e atenta que, quando o inimigo lhe afrontar, você tem que repreendê-lo em nome de Jesus, sabendo que você tem crédito, você tem comunhão, você tem intimidade com Deus, e Deus irá fazer aquilo que você está dizendo com as suas palavras. Segunda coisa que nós temos que aprender: se Deus ele socorreu a Acabe, que era um rei ímpio, ele não socorrerá você, ele não socorrerá você na sua necessidade, ele vai lhe socorrer, mas quando ele lhe socorrer, esteja atento para fazer tudo conforme a sua vontade. Não tenha misericórdia de quem ele não tem misericórdia. Não envie socorro a quem ele não quer que socorra. Ainda que nós sabemos que Deus ele é um Deus clemente, mas tem situações em nossas vidas que Deus ele permite que as pessoas, elas às vezes passem por dificuldades para que elas possam aprender lições em suas vidas. E muitas vezes nós estamos atrapalhando Deus trabalhar, como ali Acabe atrapalhou Deus a operar através da vida de Ben-Hadad, rei da Síria. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter discernimento espiritual para compreender o agir e o trabalhar de Deus, pois assim nós viveremos e faremos conforme a tua palavra. A Bíblia nos diz, no último versículo, depois que o profeta sentenciou a Acabe que ele iria ser entregue no lugar daquele rei à morte, assim como o seu governo, ele então foi para casa, a Bíblia diz, triste e desgostoso e indignado, porque ele foi amargurado por causa daquela notícia. Amém? Que nós possamos sempre, ao ouvir a voz de Deus, sairmos alegres ao saber que Deus tem uma melhor direção para as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue nos acompanhando. Eu aguardo você em nossa próxima reflexão. Um abraço.